Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alphaville S.A. para a apresentação dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2025. Informamos a todos os participantes que essa teleconferência e os slides estão sendo transmitidos pela internet através do site www.ri.alphaville.com.br, onde a apresentação está disponível para download. As perguntas poderão ser feitas através do webcast no campo à esquerda da tela. Caso sua pergunta não for respondida durante a teleconferência por conta do tempo, enviaremos a resposta por e-mail. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Alphaville S.A., bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Primeiramente, o Sr. Klaus Monteiro, CEO da companhia, fará a apresentação dos resultados operacionais. E, em seguida, o Sr. Eduardo Canônico, CFO, apresentará os resultados financeiros. Por favor, Sr. Klaus, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Eu sou Cláudio Monteiro, diretor-presidente da Alphaville, e aqui comigo Eduardo Canônico, nosso CFO e diretor de relação com investidores. Bem-vindo a todos à apresentação de resultado da Alphaville referente ao quarto trimestre e do ano de 2025. Bom, antes de entrar nos números, eu gostaria de destacar alguns pontos deste ano. 2025 foi um ano marcado aí pela evolução consistente, na execução da nossa estratégia, mesmo em um ambiente desafiador, do ponto de vista macroeconômico e nas aprovações dos nossos projetos. Ao longo desse período, mantivemos sempre a disciplina na gestão dos nossos negócios, com foco em eficiência operacional, rentabilidade e na geração sustentável de valor. Tomamos decisões importantes ao longo do ano, especialmente na revisão do nosso pipeline de lançamento, priorizando sempre a qualidade dos projetos lançados e o melhor timing desse lançamento no mercado. Essa abordagem traz maior assertividade comercial e reforça os fundamentos da companhia, ainda que tenha impactado o volume de lançamentos no curto prazo. Por fim, encerramos o ano com uma operação mais eficiente, um portfólio equilibrado e um pipeline preparado para um novo ciclo de crescimento. Bom, indo direto para o slide 3, o ano de 2025 a gente encerra com vendas totais de 450 milhões, sendo 314 milhões no percentual AVLL, e com uma VSO robusta de 44% no ano. Esse desempenho foi impactado pela postergação de lançamentos, refletindo uma decisão estratégica de priorizar time e a qualidade do nosso pipeline. Nesse contexto, tivemos uma boa performance comercial, com forte contribuição das vendas de estoque. Além disso, entregamos 8 projetos ao longo do ano, totalizando 1,2 bi de VGV, distribuídos em 6 estados, reforçando nossa capacidade de execução e diversificação geográfica. Bom dia a todos. Vamos passar agora para o slide número 4, destaques financeiros. Iniciamos aqui pela receita. A companhia reportou uma receita líquida de 168 milhões no quarto trimestre e encerrou o ano com uma receita total de 585 milhões. Atingimos aí um lucro bruto de 66 milhões no trimestre
e 222 milhões no acumulado ano, com uma margem bruta consistente de 38%. Em relação às despesas operacionais, mais um ano aí que mostra aí o engajamento da companhia em melhorar a sua eficiência operacional. Reportamos uma redução aí de 29% em nosso G&A frente ao ano anterior, fechando o ano com 37 milhões ante a 52 milhões de 2024. Com isso, a companhia encerra aí o trimestre com EBITDA de 50 milhões de reais, com margem de 30%, e 2025 de 154 milhões, com margem de 26%. Acho que o que vale destacar também na sequência é a nossa receita REF, que hoje atinge o patamar de 719 milhões, com uma margem que mostra a qualidade do nosso portfólio de 44%. Em relação à nossa liquidez, encerramos aí o trimestre com uma posição de caixa total de 187 milhões e uma dívida líquida de 564 milhões. Por fim, falando um pouco da geração de caixa, uma geração positiva de 31 milhões de reais no trimestre. Passando para o slide 6, em 2025 a companhia realizou 4 novos lançamentos com 235 milhões de VGV no percentual VLL, um ligeiro crescimento em relação a 2024. Importante destacar que no quarto trimestre não realizamos nenhum lançamento, refletindo a estratégia de priorizar o pipeline e essa melhor definição do time dos projetos. Ao longo do ano, os lançamentos ficaram concentrados principalmente no primeiro e no terceiro trimestre, com destaques aí para o projeto do Ceará e Teresina. Essa concentração explica a dinâmica comercial do quarto trimestre, que foi mais apoiada na venda de estoque. Seguimos priorizando o retorno sobre o volume, mantendo disciplina na alocação de capital e no foco da qualidade dos projetos. Próximo slide, o slide número 7, a gente traz aqui um destaque sobre os lançamentos. Os lançamentos do ano foram bem distribuídos regionalmente, com presença relevante no Nordeste e expansão em novos mercados. O projeto como Ceará 6 e Teresina 3A reforçam nossa presença em regiões com forte demanda e bom nível de absorção. O Teresina 3A, nesse momento, ele encontra-se praticamente com sua totalidade das vendas, assim como o Alphaville Três Praias, onde já está 100% vendido. Esse posicionamento contribui diretamente para a eficiência comercial e a qualidade do nosso portfólio. Indo para o slide 8, o slide é sobre vendas e estoque. No quarto trimestre, as vendas atingiram 129 milhões de reais, no percentual Alphaville, um crescimento em relação ao trimestre anterior. No acumulado do ano, as vendas totalizaram 450 milhões de reais, sendo 314 milhões de reais no percentual Alphaville. A redução em relação a 2024 está diretamente ligada à menor base de lançamento, e não uma deterioração de demanda. Na hora que a gente olha para o estoque aqui, a gente encerra o ano com 469 milhões de reais em estoque, uma redução de 24% versus o ano anterior, refletindo a maior eficiência comercial e a melhor gestão do nosso portfólio. Passando para o slide número 9, sobre distratos e vendas líquidas. Distratos totalizaram 35 milhões de reais no ano, um aumento de 14%, mas ainda em níveis bastante controlados. Importante destacar que esses distratos estão concentrados nas carteiras antigas, as carteiras ainda sem alienação fiduciária, vindo a partir de 2019, onde a gente mudou o modelo de negócio da companhia, onde a gente começa a fazer as vendas com alienação fiduciária. Então, um bom ponto é que essas vendas estão concentradas em projetos antigos, ainda sem essa estratégia adotada. As vendas líquidas somaram 279 milhões no ano, refletindo a estratégia de priorização de venda de estoque e melhor da qualidade da base de recebíveis.
Passando para o próximo slide, o slide número 10, né? A execução foi um dos principais destaques, né, do ano de 2025 na companhia. A gente entregou 8 projetos, né, sendo 3 deles nesse quarto trimestre, né, e todos esses projetos com um excelente desempenho comercial, né. Esses projetos são o Alphaville Dom Pedro Zero, o Reserva Alfa Dom Pedro Zero, uma incorporação de casas, e o Alphaville Comercial 6, mais uma etapa do núcleo urbano que a companhia vem desenvolvendo na região metropolitana de Fortaleza. Indo para o slide número 11, né, sobre Land Bank, encerrando essa etapa da parte operacional, nosso Land Bank segue com um dos principais ativos estratégicos da companhia. A companhia possui aproximadamente 19 bilhões no percentual Alphaville, né, de potencial de lançamentos, com uma boa diversificação regional e uma maturação já bastante avançada no seu portfólio. Esse Land Bank é bastante estratégico, né, garante a opcionalidade de crescimento e posiciona a companhia para capturar o próximo ciclo do mercado de lançamento. Bom, encerro aqui essa parte operacional e passo a palavra para o Eduardo, que vai detalhar os resultados financeiros do ano. Dando sequência à apresentação, vamos agora para o slide número 13. Receita líquida e lucro bruto. Dando um pouco mais de detalhes sobre a receita líquida, a companhia encerrou o trimestre com 168 milhões de receita líquida, um crescimento de 12% em relação ao trimestre anterior e uma queda de 26% em relação ao mesmo período de 2024. Na fotografia do ano, a gente encerra 2025 com 585 milhões de receita líquida, ligeiramente abaixo aos números de 2024. Esse impacto, essa variação é reflexo principalmente do estágio em que as nossas obras se encontram. A gente teve um volume muito importante de entregas ao longo de 2025, foram 8 entregas e estamos iniciando um novo ciclo de obras. Então, pelo POC, isso acaba impactando, claro, tivemos sim um volume um pouco menor de vendas contratadas, mas que o maior impacto neste momento é a velocidade de reconhecimento devido a principalmente às entregas realizadas. Olhando no gráfico à direita, a gente dá um pouco mais de detalhe do lucro bruto. O lucro bruto encerra o trimestre com 66 milhões e uma margem de 39%, e concluímos o ano aí com lucro bruto total de 222 milhões versus 269 de 2024. A margem ficou apenas um ponto percentual abaixo do ano anterior, 39%, ainda, que mostra ainda uma margem extremamente sadia e eficiente para o modelo de negócio que atuamos, né? Passando agora para o slide número 14, vamos falar um pouco sobre G&A e despesas de vendas, né? No gráfico à esquerda, dá um pouco mais de detalhe aí na fotografia do nosso G&A no ano. A gente encerra o ano com 37 milhões de despesas gerais e administrativa, uma queda aí de quase 30% em relação a 2024, que mostra muito do trabalho que vem sendo feito, com foco em melhoria operacional, buscando aí uma melhor rentabilidade para o nosso negócio. No gráfico à direita, um pouco de detalhes sobre a parte de despesa de vendas. A gente fecha o ano 7% acima, totalmente previsto, principalmente pelo crescimento aí dos lançamentos comparativamente e em linha com o planejado dentro da nossa estrutura operacional e de lançamentos para o ano. Passando agora para o slide número 15, vamos falar um pouco das outras despesas e finalizando aqui com o EBITDA. Outras despesas basicamente é a conta aí que concentra o lançamento aí das principais contingências e judiciais, né? Então, quando a gente compara aqui o ano de 24 quanto o ano de 25, mostra aí uma expressiva redução, né? Isso é reflexo do trabalho que a companhia vem realizando aí para
limpar todo esse passivo contencioso, e a gente fecha aí com uma redução de 75%, com apenas 9 milhões entre reversões e novas provisões, versus um número de 35 milhões do ano de 2024. E isso também contribuiu de forma representativa aí no resultado final da companhia. Por fim, olhando aqui o gráfico à direita, com isso a companhia fecha o ano aí com EBITDA de 154 milhões, com margem de 26%, 1% acima ao EBITDA reportado no ano de 2024. Ou seja, mesmo com pequenas variações aí em relação à receita, lucro bruto, a companhia hoje ela opera de uma forma mais eficiente, né, do ponto de vista de despesa e de contencioso, faz com que a companhia tenha uma rentabilidade comparativa bem melhor do que 2024, onde a gente reportou uma margem de 22% versus 26% no fim de 2025. Passando aqui para o slide número 16, a gente dá um overview da nossa receita potencial, que é a receita REF com a nossa posição de estoque, né? Então a gente fecha aí o trimestre com uma receita REF de 719 milhões e uma posição de estoque de 469 milhões. Ou seja, a gente tem aí potencialmente aproximadamente quase 1,2 bi para ser reconhecido aí no nosso resultado ao longo dos próximos trimestres, claro, condicionado aí à venda desse estoque e a um andamento também da nossa carteira de obras. O que mostra aí ainda um grande potencial de reconhecimento de receita e geração de resultado da companhia. No gráfico à direita, a nossa carteira de recebíveis encerra aí o ano com 764 milhões. E o destaque que é importante sempre dar é como a carteira da companhia está concentrada e bem alinhada na estratégia de vender em tabelas curtas, né? Então, praticamente 90% da nossa carteira está concentrada aí no curto prazo. Finalizando a apresentação, vamos aqui para o slide número 17, dando um pouco mais de detalhes sobre o endividamento da companhia. A Alphaville encerrou o ano com uma dívida total de 752 milhões versus 570 do mesmo período de 2024. Olhando o gráfico ao lado, a gente fecha 2025 com uma dívida líquida de 564 milhões versus 331 milhões do mesmo período de 2024. Acho que o que vale destacar aqui é que praticamente 87% da nossa dívida ela está repactuada para um prazo total de 10 anos. Então, com isso, está praticamente alinhado aí a perspectiva que a companhia tem de geração de novos negócios ao longo dos próximos anos e com isso dá mais tranquilidade para o management atuar na geração de valor aí para o acionista. Dessa forma, eu queria encerrar aqui a apresentação, agradecer a presença de todos e falar que a companhia, que o management está contente, mas está sempre buscando mais, né? Então, acho que foi um ano com grandes desafios, mas que com grandes oportunidades também. A gente espera agora, ao longo de 2026, continuar trabalhando duro para entregar cada vez mais um resultado melhor para os nossos acionistas. Agradeço aí também a relação com todos os stakeholders, funcionários que vêm nos apoiando aí ao longo dessa jornada. Obrigado e bom dia.